Olá, povo de Deus, a paz do Senhor seja com todos. Aqui é mais uma vez Pastor Rodrigo Basílio, gravando essa pregação, essa mensagem, essa breve reflexão, compartilhando com os nossos amados irmãos da Igreja Cristã Primeiro Amor, como também os nossos amigos das redes sociais, o Facebook, Instagram, YouTube. Eu gostaria que você pegasse a palavra de Deus, procure a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10. Eu quero fazer uma leitura de um texto escrito por Paulo. Sabe que Paulo, ele foi um homem que iniciou o trabalho de evangelização em Corinto, que começou a pregar o Evangelho de Jesus Cristo, permaneceu lá por cerca de 3 anos, e depois ele parte, continuando as suas viagens missionárias, a fim de começar outros trabalhos em outras regiões da Ásia, e eles se comunicavam através das cartas. Paulo, ele é comunicado, quando estava na Macedônia, que havia alguns problemas em Corinto, que após a sua partida, alguns judeus se infiltraram na igreja e começaram a depreciar os ensinos de Paulo. Então Paulo tem a ideia de escrever a primeira carta aos Coríntios, no ano 56 da era atual, onde ele trata de questões importantes como os dons espirituais, como o próprio arrebatamento, a ressurreição dos mortos. Ele trata no capítulo 11 da ceia do Senhor, e é óbvio que a principal missão de Paulo ao escrever essa carta é orientar a igreja, é instruir a igreja. E no capítulo de número 10, eu quero ler com você o versículo de número 12. Ele escreveu o seguinte: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Vamos orar? Pai Santo, bendito és o teu santo nome, Senhor. O Senhor é santo, o Senhor é Deus, é o Todo-Poderoso, o único digno de receber louvor, a nossa adoração. Mais uma vez eu me coloco nas tuas mãos e te peço, usa minha vida, Senhor, como instrumento, para que a tua igreja seja edificada, para que os nossos ouvintes sejam alcançados, que aqueles que estão fracos sejam fortes, Pai, que esta palavra produza edificação na vida de todos os ouvintes, Pai. Fale através da minha vida aquilo que o Senhor quer e não me permita, meu Deus, errar com as minhas palavras. Em nome do teu Filho amado Jesus, o nosso Salvador, que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Meus irmãos, a missão de Paulo, o intuito de Paulo ao escrever essa carta, era exatamente tratar com a igreja de Corinto acerca de assuntos que ele já havia ensinado. Paulo, como todo líder cristão da igreja do primeiro século, ele preservava a pureza, a santidade. Ele se preocupava com a conduta espiritual, a conduta moral da igreja. E nesse capítulo de número 10, ele usa uma história muito conhecida dos membros da igreja de Corinto para tratar de um assunto muito importante. Se você observar, nos primeiros versículos do capítulo 10, Paulo vai usar uma história conhecida por toda a nação. Paulo faz menção àquele povo que foi liberto do Egito, aquele povo que foi resgatado com mão forte do Senhor, aquele povo que atravessou o mar vermelho, a seco, o povo que comeu o pão que Deus enviou do céu, que bebeu a água da rocha, o povo que experimentou muitos milagres naqueles desertos, mas que, apesar de terem vivido este privilégio, apesar de ser o povo escolhido de Deus, foi um povo que decepcionou o Senhor. Um povo que não foi aprovado por Deus. Quero que você leia comigo 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1, diz assim: ora, irmãos,
Não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Ó, por 5 vezes ele diz todos. Ou seja, eles experimentaram os mesmos benefícios, eles provaram os mesmos milagres, eles viram as mesmas revelações, tiveram as mesmas experiências com Deus. Mas olha o versículo 5. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, porque foram prostrados no deserto. Ou seja, apesar de verem a comida vir do céu e experimentarem, apesar de beberem da água que saiu da rocha, apesar de serem testemunhas oculares das pragas que Deus enviou no Egito, das vitórias de Israel diante dos inimigos mais temidos, eles ficaram no caminho, eles ficaram no deserto, eles se entregaram à idolatria, conforme o versículo 7, se prostituíram, conforme o versículo de número 8, e Deus não se agradou da grande maioria deles, porque eles caíram. Então Paulo vai usar este texto, esta história, para alertar os cristãos da igreja de Corinto, dizendo: olha, aquele que está de pé, cuide, vigie, olhe, para que não caia. Mesmo Paulo diz em Gálatas capítulo 6, versículo 16, que a todos que andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles, sobre o Israel de Deus. Então entenda, Israel do Antigo Testamento tipifica a igreja. As coisas que foram escritas para o nosso ensino. E todos nós, quando fomos tirados do Egito, quando fomos tirados da escravidão do pecado, começamos a experimentar as experiências com Deus. Como Deus nos supre de modo inesperado, como Deus nos guarda, como Deus nos protege, como Deus cuida de nós, como Deus transforma o nosso caráter, nos dando a oportunidade de nascermos de novo e sermos uma nova criatura. Mas o grande desafio é justamente ficar de pé. Todas as vezes que a nação foi provada, eles começavam a murmurar, eles começavam a questionar. Moisés, falta pão. Moisés, onde está a água? Não seria melhor nós morrermos no Egito? Não seria melhor continuarmos onde nós estávamos? Eles reclamavam. E aí nós podemos parar e pensar como igreja que o nosso desafio não é ouvir uma pregação, levantar a mão e entregar a vida para Jesus. Não, não. O nosso desafio é permanecermos de pé. Nosso desafio é continuar servindo ao Senhor. Continuar agradando a Deus e não ficar pelo caminho como a maioria deles que não agradaram a Deus. Então entenda, a missão de Paulo, a missão de Tiago, de Pedro, de João, dos líderes religiosos da igreja do primeiro século, era exatamente essa. Era estimular a igreja a permanecer firme no Senhor. Você sabe que hoje, nos dias atuais, na era da apostasia, os líderes evangélicos, eles estimulam seus seguidores a buscarem o progresso financeiro, a barganhar com Deus, a fazer um plano para uma vida terrena farta, próspera e abençoada. Mas no primeiro século não era assim. A preocupação dos líderes era manter uma igreja firme na esperança da vida eterna. O Tiago, por exemplo, ele era o líder da igreja em Jerusalém. E ele sabia que muitos dos membros daquela igreja tinham um pensamento nas coisas terrenas. Não estavam verdadeiramente firmados em Cristo. E Tiago, quando escreve para exortar a igreja, ele escreve algo semelhante ao que Paulo escreveu. E eu quero que você vá comigo para Tiago, capítulo de número 1. Carta de Tiago, capítulo de número 1.
e versículo de número 8. Olha o que o Tiago alerta acerca de uma mente dividida. De uma pessoa que ela ingressa na fé, ela conhece a Deus, ela tem experiências com o Criador, mas ao mesmo tempo ela tem o coração no Egito. Ao mesmo tempo ela murmura das coisas de Deus. Ao mesmo tempo ela se embaraça com os negócios desta vida. Tiago, com a mesma preocupação de Paulo, ele vai escrever o seguinte no capítulo 1 e versículo 8. Ele diz assim: o homem de coração dobre, um homem de coração dividido, é inconstante em todos os seus caminhos. Por que inconstante? Porque uma hora ele está cheio de fé, de coragem, de ânimo. Outra hora ele está desanimado, abatido, entristecido, com vontade de parar de servir a Deus. E entenda, neste momento de pandemia que nós vivemos, é comum às vezes o nosso coração se entristecer. É comum às vezes, por causa do tédio, da falta do que fazer, das notícias ruins que nós assistimos todos os dias na televisão, é comum às vezes a tristeza ocupar o nosso coração, o desânimo ameaçar prevalecer sobre a nossa fé. E é exatamente a intenção de Tiago e de Paulo exortar a igreja para dizer: olha, tomem cuidado com isso. Estejam vigilantes, atentos. Jesus vai dizer em Mateus 26:41, vigiai e orai, para que vocês não entrem em tentação. Na verdade, o espírito ele está pronto, mas a carne é fraca. Em Tiago capítulo 1, aliás, em 1 Coríntios 10:13, Paulo vai dizer assim: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis suportar, dando com a tentação o escape. Ou seja, para cada tribulação, para cada dificuldade, para cada dor, para cada aflição que nós vivemos, Deus nos dá uma saída. Deus nos dá um escape. Então entenda, Tiago, assim como Paulo, ele está mostrando à igreja, ele está ensinando à igreja. Entenda, ele ouviu Jesus dizer: no mundo tereis aflições. Ele ouviu Jesus dizer: muitos vos perseguirão, expulsarão vocês das sinagogas, acreditando estar prestando serviço a Deus. Então Tiago exortava a igreja a permanecer na fé, a continuar servindo a Deus, a prestar atenção nos seus ensinamentos e em colocá-los em prática. Porque o bem-sucedido, o bem-aventurado, o próspero diante de Deus não é aquele que conquista, é aquele que suporta, é aquele que persevera. A teologia moderna, ela ensina que o cristão abençoado é aquele que conta testemunhos de vitórias, que conquistou o terreno, conquistou o carro, conquistou a casa, progrediu na sua profissão. Mas a teologia do primeiro século, a teologia bíblica ensina que o bem-sucedido diante de Deus é aquele que suporta, é aquele que vence as tribulações, as dificuldades. Por isso que no capítulo 1 ainda, versículo 22, eu quero ler com você, Tiago 1, 22, está escrito assim: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e foi-se, logo se esqueceu de como era. Ó, sede cumpridores. Jesus vai dizer: aquele que escuta a minha palavra e as cumpre, eu vou compará-lo a um homem prudente que está edificado sobre a rocha. Caíram a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, combateram aquela casa, mas ela não caiu. Por quê? Porque ela é cumpridora da palavra. Porque ela está edificada sobre a rocha. Porque ela tem alicerce. Porque ela tem estrutura. Aí no versículo de número 25 ele diz assim: aquele porém que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera,
não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Aquele que é ouvinte, aquele que persevera, que não é ouvinte esquecido. Como assim? Ele ouviu Jesus dizer, no mundo tereis aflições. E quando ele tem a aflição, ele lembra, opa, Jesus já disse que não seria fácil. Jesus disse que nos últimos dias, os tempos seriam trabalhosos, difíceis. Jesus falou acerca de epidemias. Jesus falou acerca de terremotos em vários lugares, de surgimento de falsos profetas. Jesus falou de uma igreja perseguida. Então, se isso foi Jesus que falou, meu coração precisa estar preparado. E entendo que nós estamos vivendo nos dias atuais é só um ensaio daquilo que está por vir. Ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Então Paulo estimulava a igreja, aquele que está de pé, vigie para que não caia. Tiago vai ensinar a igreja, olha, sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. A ideia de Tiago era mostrar para a igreja que o bem-aventurado é aquele que padece, é aquele que sofre, é aquele que sabe lidar com questões da vida. Olha o que ele diz, Tiago capítulo 1, versículo de número 12, presta atenção nisso. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa, ou seja, a recompensa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ó, bem-aventurado quer dizer feliz, bem-sucedido. Olha o que Tiago está dizendo. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação. O varão que é provado. O varão que vence a adversidade. E que até suporta os males que instigam a sua carne ao pecado. Porque quando ele for provado, vai receber a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido àqueles que o amam. Então, a nossa fé é uma fé que, para ser valiosa, ela é provada constantemente. A fé que agrada a Deus é aquela fé vivida por pessoas que perseveram, que insistem, que não desistem, que sabem que, independente dos dias serem bons ou dias ruins, a promessa que Ele nos fez é a vida eterna. A promessa que Deus nos faz é de um dia voltar para buscar aqueles que perseveram até o fim, aqueles que continuam de pé, aqueles que não vivem como aqueles que caíram no deserto, não vivem como aqueles que fizeram planos terrenos e se frustraram. Porque, amados, Deus muitas vezes, como diz em Deuteronômio capítulo de número 8, Deus muitas vezes, Ele nos faz passar necessidade. Deus muitas vezes nos humilha. Deus muitas vezes nos submete a provas difíceis de suportar para saber o que está no nosso coração. Se vamos guardar a nossa integridade, se vamos guardar a palavra de Deus no nosso coração ou não. Foi isso que ele diz ao povo em Deuteronômio 8. Olha, eu humilhei vocês. Eu fiz vocês terem fome. Eu provei vocês durante esses 40 anos para saber o que estava no vosso coração, se guardaria os meus mandamentos ou não. Para vos dar a entender que o homem não vive só do pão, mas de tudo que sai da boca de Deus viverá o homem. Então Deus trabalha assim. Oséias 2,14 ele diz, eis que atrairei ao deserto e ali falarei ao coração. É isso que Tiago está querendo ensinar. Olha, bem-aventurados são aqueles que sofreram. São aqueles que passam por provações. São aqueles que vencem as tentações. Olha o que Pedro escreveu. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 1. Primeira carta de Pedro, capítulo 1. Versículo de número 7. Presta atenção nisso. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 7, está escrito assim: para que a prova da vossa fé,
muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo. Ou seja, o ouro, para ser autêntico, para ser legítimo, para ter o seu precioso valor, ele tem que passar pela prova do fogo. Assim é a nossa fé. A fé que agrada a Deus é a fé daquele que, independente se a cura vier ou não, ele continua crendo. Independente se as portas se abrirem ou não, ele continua crendo. Independente se o filho for convertido, se o casamento for restaurado, independente se o ministério crescer, independente das circunstâncias da vida, a fé que agrada a Deus é aquela que encontra o seu valor nas mais difíceis provas que nós temos para suportar. Ele está fazendo essa comparação. Para que a prova da nossa fé é muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não o havendo visto, amais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando no fim da vossa fé a salvação da alma. No fim da vossa fé, a salvação da alma. Qual foi o problema do povo? O povo ficou pelo caminho. O povo não foi até o fim. Lembra de Hebreus 3:12? Vede, irmãos, em que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da vossa confiança até o fim. Porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Talvez Deus colocou pessoas para acompanhar essa mensagem e dizer para você: Deus não te chamou para viver uma vida, Deus não te chamou para viver uma fé com base naquilo que você possa realizar e conquistar na terra. Ao contrário, Deus nos chamou para na terra passarmos as aflições, as adversidades, a fim de que a nossa fé seja aperfeiçoada, porque o nosso destino final é a terra prometida, é a Canaã celestial, é a eternidade ao lado do nosso Senhor. Então, os líderes, os homens que Deus levantou para apacentar o rebanho de Cristo, os homens que Deus levantou para cuidar da igreja de Deus no primeiro século, assim como os homens que Deus levanta nos dias atuais, os homens que Deus levanta para apacentar o seu rebanho nos dias atuais, eles estão sempre preocupados com a saúde espiritual da igreja, com a pureza da igreja. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 11 que ele tem zelo com a igreja, porque ele prepara a igreja para se encontrar como uma virgem a um esposo, a saber, Cristo. E Paulo fala também dos seus receios, que a igreja tem uma mente contaminada, que assim como a serpente, assim como Satanás enganou a Eva, de alguma maneira seja corrompido o entendimento da igreja. Quando Pedro, por exemplo, escreveu no capítulo 5, versículo 1, ele diz: olha, sejam sóbrios, vigiem, sejam inteligentes, estejam atentos, porque o diabo, o vosso adversário, ele anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Esse é um período de tempo, meus irmãos, que por causa da falta do culto presencial, a ausência da comunhão com os irmãos, muitas pessoas têm sido levadas à tentação. Muitas pessoas estão sendo induzidas ao erro. O diabo sabe que tem pouco tempo para agir. E a sua missão é induzir cada vez mais as pessoas à murmuração, a praguejar contra Deus, a reclamar da sua vida.
abandonar os princípios espirituais, se entregarem ao pecado. Paulo, quando ele escreveu a carta aos cristãos de Éfeso, ele instrui a igreja a se revestir, a se fortalecer no Senhor. Vá comigo para Efésios capítulo de número 6. Eu quero ler esse texto que todos conhecem, mas é importante nós fazermos a leitura. Efésios capítulo de número 6, versículo 10, assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O que é uma cilada? É uma emboscada. Paulo fala, se revistam de Deus, se encham de Deus. Para quê? Para que vocês possam estar firmes contra as ciladas que o diabo arma, contra as armadilhas que ele faz, contra as pedras de tropeço que ele levanta no caminho. Vigiem, ele anda em derredor, bramando como leão. Olha o 12, diz assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais. O que é uma hoste? É um conjunto de soldados. Paulo se refere ao mundo espiritual. O que é potestade? É poderes, forças. O que é principados? É dignidade de príncipe. É um estado de soberania. Paulo está falando que a nossa luta é contra as forças malignas que atuam no mundo espiritual a fim de provocar a queda daqueles que não estão vigilantes, daqueles que não estão cuidando de si. 1 Coríntios 10, 12, nós iniciamos: aquele, pois, que cuida está de pé, olhe para que não caia. Não é isso? Aqueles que não sabem lidar com o sofrimento, com as questões da vida, são os primeiros a cair. Aí veja, versículo 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Então, para que eu preciso desse revestimento? Para que eu preciso deste poder que vem de Deus? Para que eu possa resistir no dia mau. Para que eu possa resistir quando eu estiver sendo provado. Para que eu possa resistir às tentações, aos ataques do mundo das trevas, aos conflitos internos, a minha carne que me instiga todos os dias ao pecado. Esse revestimento é justamente para oferecermos resistência quando o dia mal vier. E depois de feito tudo, devemos ficar firmes. Aí no 14 ele diz assim: estáis, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Qual é a ideia de Paulo ao conscientizar a igreja de Éfeso? É mostrar-nos que nós vivemos uma guerra, amados. Nós travamos uma batalha todos os dias contra a nossa natureza, que é incitada pelo diabo e as suas astúcias, as suas ciladas. E se nós não aprendemos a vencer tais tentações, tais aflições que nos induzem ao erro, nós não vamos conseguir permanecer de pé. Eu poderia usar tantos exemplos. Quando você lê Gênesis capítulo 39, por exemplo, José, ele tinha cerca de 17 anos. Havia trabalhado na casa de Potifar como escravo. E Potifar deu a José liberdade para ele fazer tudo o que ele queria, só restringiu a sua esposa. O problema é que a mulher colocou os olhos em José. E diz a palavra que ela começou a se insinuar a ele. Ela começou a tentar instigá-lo. Vamos para Gênesis capítulo 39. Deixa eu fazer a leitura de um texto rapidinho.
Gênesis capítulo de número 39. Olha que coisa interessante. Eu quero ler o versículo de número 7. O que está acontecendo aqui? A mulher de Potifar já há algum tempo, ela vem tentando José, se insinuando a ele, querendo perverter o juízo do garoto, com a intenção de atrapalhar o plano de Deus para a vida dele, porque o diabo, ele combate tudo aquilo que vem de Deus. Deus tinha um plano a realizar na vida dele. Só que essa mulher surge como alguém que estava colocando o juízo de José à prova. E olha o que vai acontecer. Gênesis capítulo 39, versículo 7 diz assim: E aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse: Deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: Eis que o meu senhor não sabe o que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Olha a inteligência do garoto. Olha, eu preciso ser fiel ao meu patrão. E além de ser fiel ao meu patrão, eu não vou pecar contra Deus. Eu não vou fazer uma loucura dessa. E entenda, nessa época não tinha lei. Mas José, conhecendo o caráter de Deus, ele já sabia que Deus não gosta de coisa errada. Aí veja o versículo de número 10. E aconteceu que falando ela cada dia a José, porque o pecado é assim. O diabo, ele trabalha assim. Ele tenta, um dia, no outro dia tenta de novo. E ele vai pacientemente até que a pessoa vai abrindo mão dos seus princípios. Ele vai vencendo a pessoa pelo cansaço. Ó, dia a dia ela estava lá: José, deita comigo, José. Ô José, você está tão bonito hoje. Ô José, olha, eu preciso que você faça uma massagem no meu pé. Ô José, olha, eu preciso de uma massagem nas minhas costas. E dia após dia ela vai tentando vencer José pelo cansaço. E aconteceu que falando ela cada dia a José, e não lhe dando eles ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu que num certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. Presta atenção nesse detalhe. Agora eles estão sozinhos. Os empregados não estavam. Agora José está sozinho. Escuta isso que eu estou falando para você. Uma ocasião que o diabo mais se utiliza para derrubar crente é quando ele está sozinho. O pastor não está olhando, os irmãos da igreja não estão por perto, os pais estão longe, ninguém vai ficar sabendo. Aquela sensação de impunidade faz com que pessoas violem princípios. Olha só. Estavam sozinhos, olha o que vai acontecer. Ela lhe pegou pela sua veste, dizendo: deita-te comigo. Quando os dois estavam sozinhos, aquilo iria além de uma conversa. Ela segurou José pelas vestes. Ela agarrou o menino. E olha o que ele vai fazer. Ele deixou a sua veste na mão dela e fugiu e saiu para fora. Olha que lição preciosa podemos aprender com José. José vigiou. José estava de pé e tomou cuidado para não cair. E o que ele faz? Ele foge. 2 Timóteo 2,22, Paulo diz assim: foge dos desejos da sua mocidade. Foge. Sai fora. 1 Coríntios 6,18, Paulo diz assim: fugir da prostituição. Sabe que às vezes para ficar de pé é necessário fugir. É necessário sair de perto. Bloqueia esse contato. Corta essa amizade. Muda de direção. Vai por outra rua. Para de pensar o tempo todo.
essa pessoa. Corta esse tipo de relação. Se isso custa a sua integridade, se isso custa a sua vida com Deus, sai de perto. O diabo é astuto e trabalha para a sua ruína. Como aqueles tantos que não agradaram a Deus e ficaram pelo caminho, você está correndo risco de ficar também. Olha que coisa interessante. José fugiu. Agora tem um outro caso interessante. Um homem que, desde a sua mocidade, ele aterrorizava os inimigos. Venceu o gigante. Venceu a implacável perseguição de Saul. Venceu o urso e o leão que ameaçavam as ovelhas do rebanho do seu pai. Quando ele assumiu o poder, ele estabeleceu o seu reino, vencendo em várias vezes os inimigos mais temidos de Israel, que eram os filisteus. Mas depois que o tempo passa, Davi, ele vai baixar a guarda. Um período de tempo em que os reis saíam para a guerra, ele vai enviar Joabe. E quando ele envia Joabe, diz a palavra que enquanto Joabe guerreava com os homens de Davi, Davi acordou num dia tarde e começou a passear pelo seu palácio. E então ele viu que uma mulher formosa se banhava. Segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 11, vai comigo até lá, por favor. Segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 11, olha que coisa interessante. Eu estou falando de um homem com o coração segundo o coração de Deus. Eu estou falando de um homem vencedor, que tem a sua história marcada por superação, mas que, como todos nós, cometeu um erro, que vai marcar também a sua história. Presta atenção nesse texto. Segundo Samuel capítulo 11, versículo 1 diz assim: E sucedeu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, perceba, o tempo passou, tendo decorrido um ano. Deixa eu te fazer um alerta. Quando nós começamos a nossa caminhada com Deus, nós começamos cheios de fé, de devoção, de entusiasmo, de propósitos, de alegria. Queremos fazer até o que não foi pedido. Oramos nas madrugadas, estudamos a palavra, jejuamos regularmente, né? Estamos ao lado do pastor, oferecendo serviços, ajuda. Só que o tempo passa. E o tempo, muitas vezes, é um grande vilão, um grande adversário da nossa fé. Porque com o passar do tempo, algumas coisas que antes eram primordiais vão sendo deixadas de lado. É só você comparar a fé que você tem hoje com a fé que você tem nos primeiros dias. O tempo passou. Então, olha o que vai acontecer. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi Joabe e a seus servos com ele. E observe, se você observar, é a segunda vez que Davi faz isso. Se você observar no capítulo 10, versículo 7, Davi vai enviar Joabe. Agora no capítulo 11, versículo 1, de novo Davi envia Joabe. E aí eu preciso te fazer um alerta. Aquele diabo que anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ele fica estudando o comportamento dos crentes. Ele não está querendo derrubar o traficante, a prostituta. Ele não está querendo derrubar aqueles que não servem a Deus, porque estes já estão em suas mãos. Ele está querendo derrubar quem está de pé. Ele está querendo derrubar aquele que ainda não caiu. Então entenda, ele observa como as pessoas são, como elas eram, e estuda a área mais vulnerável da vida de cada um para lhe atacar. Por isso que nas batalhas que nós enfrentamos contra a nossa natureza, as batalhas que nós enfrentamos no mundo espiritual, nós não podemos enviar representantes. Nós não podemos contar apenas com a força dos outros. Nós temos que ter a nossa.
o nosso revestimento, as nossas armas, o nosso preparo. Então veja que coisa interessante. Davi enviou Joabe. Aí veja a sequência do texto. Enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele e a todo Israel para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Davi não foi. Ficou em casa. Ficou em Jerusalém. Aí veja o 2, versículo 2. E aconteceu a hora da tarde, a hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito. Quem quer trabalhar acorda cedo, certo? Davi acordou tarde, uma preguiça, uma falta de ter o que fazer. Há um dito popular que diz que mente vazia é a oficina de quem mesmo? Pois é. Davi se levantou tarde, olha o que ele vai fazer. E andava passeando no terraço da casa real, desocupado. Estava passeando, bicho pegando lá, gente morrendo a fio de espada, flecha para todo lado, fogo de um lado, fogo do outro. E Davi levantou à tarde e ficou passeando. Entenda, quando o diabo não destrói, o diabo distrai. Tem muita gente que serve a Deus e que vão cair por causa da distração. Observe que Davi andava passeando do terraço da casa real. Aí veja, e viu do terraço uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. Ó a inteligência do adversário. Amonita não destruiu Davi. Moabita não destruiu Davi. Filisteu não destruiu Davi. O urso e o leão não destruiu Davi. O gigante também não. O rei Saul também não. Mas uma mulher vai arrumar um grande embaraço para a vida de Davi. Uma mulher formosa à vista. Presta atenção nisso aqui. O Salmo 101, versículo 3 diz assim: não porei coisas más diante dos meus olhos. 1 João 2,16 diz que a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Davi olhou para onde não devia. Se você olhar para o texto de Gênesis capítulo 3, quando o pecado entra no mundo, o texto diz, na altura do versículo 5, versículo 6 de Gênesis 3, que depois que a serpente dialogou com a mulher e a sua mente foi infectada, contaminada, ela olhou para aquilo que Deus havia proibido com desejo. Qual é o sinal de uma mente corrompida? É olhar para aquilo que Deus proíbe com desejo. É desejar o que Deus diz não faça. Davi, ele olha para aquela mulher que era formosa à vista, e você deve entender que isso é pecado. O adultério é pecado. Davi vai cometer uma série de erros. Versículo 3, veja. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher. Êxodo capítulo 20, versículo 17 diz: não cobiçarás a casa do seu próximo. Davi está cobiçando uma mulher comprometida. E disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias o Heteu? Êxodo capítulo 20, versículo 14 diz: não adulterarás. E Êxodo capítulo 20, versículo 17 diz: não matarás. Davi, Êxodo capítulo 20, versículo de número 3 diz: não matarás. Né? O que Davi vai fazer? Davi, ele vai se relacionar com aquela mulher que era formosa à vista. Aquela mulher dali a tempos vai dizer que estava grávida. E você conhece a história. Davi, ele vai tentar ocultar o seu pecado quando ele manda trazer Urias da guerra para Urias se deitar com a sua mulher. Urias, que era um homem digno, ele se recusa a fazer isso e Davi vai tramar a morte dele. Cobiça, adultério e morte. Davi não precisava disso. Davi era um homem de Deus. Davi estava de pé. Quando é que Davi cai? Quando ele deixa de vigiar. Quando ele deixa de cumprir aquilo que era a sua obrigação.
quando ele começa a delegar aos outros aquilo que era obrigação dele, escute. Não adianta você achar que pedir oração para os outros, ficar o tempo todo contando com a ajuda dos outros, vai resolver o seu problema. É você que tem que ficar de pé. É você que tem que mudar de conduta, mudar de postura. É você que precisa entender que Deus quer te revestir, Deus quer te dar armas, Deus quer te preparar, Deus quer te estruturar para você dizer não para o pecado, para você vencer a tentação, para você suportar o dia mau, para que você que está de pé vigie, para que você vença. Lembra de Tiago capítulo 1, versículo 13? Diz lá: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado. Porque ninguém pode ser, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e seduzido pela sua própria cobiça. Depois de haver a cobiça concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado sendo consumado gera a morte. Você só é tentado de acordo com aquilo que você deseja, de acordo com aquilo que você cobiça. E uma vez que você cai, uma vez que você começa a rolar na lama, uma vez que você começa a viver uma vida de pecado, de ímpio, você está trazendo contaminação para a igreja. Era isso que Paulo se preocupava em Corinto. Era exatamente isso que Paulo disse que não agradou a Deus. Eles se prostituíram. Eles se entregaram à idolatria. Eles começaram a murmurar contra Deus. Era isso que Tiago estava dizendo. Olha, vocês têm que ser bem-aventurados quando vocês sofrem, quando vocês vencem as tentações. Bem-aventurados são aqueles que sofreram. Tiago vai dizer, vocês viram como é que foi a vida de Jó, a paciência de Jó e o fim que Deus deu a ele? Meus irmãos, não adianta nós pararmos e começarmos a lançar palavras no ar, dizendo que o mundo vai ficar uma maravilha, que quando passar essa pandemia, o mundo vai ser um mar de rosas e todo mundo vai amar todo mundo, e um vai chegar com dinheiro na casa do outro, e aí o outro vai dar tiro. Não vai, irmão. Isso é só um ensaio para aquilo que está para acontecer. E quando Jesus vier, ele vai levar aqueles que estão de pé. Você sabe que Davi caiu, mas olha que coisa linda, Salmo de número 51. Salmo de número 51, Davi vai orar com o coração arrependido. Talvez você está aí pensando, pastor, eu fiz uma loucura essa noite. Eu pequei, eu falhei, eu pensei bobagens, eu falei bobagens, eu tenho vivido bobagens. Davi pecou, mas Davi não deixou de ser de Deus por causa do seu erro. Davi não deixou de ser de Deus por causa da sua falha. Tanto que quando ele é repreendido pelo profeta Natan, Davi vai orar. Davi vai pedir perdão a Deus. Davi vai suplicar a misericórdia do Altíssimo. E no Salmo 51, versículo de número 10, Davi ora dizendo o seguinte: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renove em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Aí no 17 ele diz assim: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. Há um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Mais que você tenha falhado, mais que você tenha tropeçado, tomado decisões erradas, mais que você tenha pecado com seus lábios, com o seu olhar, com o pensamento, ainda que o seu pecado seja semelhante ao de Davi, se arrependa. Peça perdão a Deus. Pede para Ele te levantar, te reestruturar, criar em você um coração puro, um coração reto. Aquele que está de pé, olhe para que não caia. Esse era o teor das epístolas de Paulo, João, Pedro, Tiago, de Judas, e essa deve ser a preocupação de todos os líderes que foram levantados por Deus e que de fato são, porque um dia a trombeta vai soar e a igreja
que será arrebatada será uma igreja santa, uma igreja pura, uma igreja imaculada, regenerada, lavada e remida pelo sangue de Jesus. Você está de pé? Vigie para que você não caia. Vamos orar? Pai Santo, Deus bendito, Deus Todo-Poderoso, graças nós te damos, ó Deus, pelo teu amor, pela tua palavra, pela tua graça, pela tua misericórdia. Que essa palavra, meu Deus, seja um alerta para todos nós. Que essa palavra, que é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho, abra os nossos olhos, aqueça os nossos corações, nos mantém firmes e de pé. Diante de tudo isso que nós temos vivido nos últimos dias, que a sua igreja seja estruturada, meu Deus, no teu Espírito Santo, casa edificada sobre a rocha, porque independente de qual seja a adversidade, vamos continuar, meu Deus, em pé e perseverando no Senhor, Pai. Abençoe o teu servo e a tua serva, em nome de Jesus, que assim seja feito, amém, e graças a Deus. Deus abençoe a tua vida, meu irmão, Deus abençoe a tua vida, minha irmã, Deus abençoe a tua casa, a tua família, guarda essa palavra no seu coração, encaminhe para aquelas pessoas que você acha que necessitam ouvir, tá bom? Deus abençoe e fique na paz do Senhor.